Boa noite e seja qualquer hora que você esteja assistindo a gente. Hoje o tema vai ser somaterapia, voltando também com o tema da saúde mental e a política com o João da Mata, né? Que cuida do canal Somaterapia e o site Somaterapia, link aí na descrição do nome dele, é na tela. E vai nos apresentar um pouco sobre ele e sobre a relação da somaterapia com o anarquismo, né? Falar sobre o Roberto Freire aqui para nós. E é com você, João da Mata, pode se apresentar aí e apresentar o tema. Então vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende aí a hora que vocês forem assistir esse material. E espero que tenha vida longa ao canal. Parabenizo a vocês pela iniciativa e agradeço. Não é só uma questão de praxe, mas agradeço francamente pelo convite, porque falar de anarquismo, falar da Soma é sempre um tesão, como diria o saudoso Roberto Freire. Bom, me chamo João da Mata, né? Eu trabalho já com a somaterapia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que vem a ser essa perspectiva, que se auto-intitula uma terapia anarquista, e já vem nessa jornada aí com a Soma há pelo menos uns 30 anos. Conheci a Soma, a prática terapêutica da Soma, no contato direto com o Roberto Freire, que era uma figura, né? Foi uma figura emblemática aqui da cultura do Brasil, do movimento político, da ação política libertária, da luta contra a ditadura militar, e uma figura que transitou ali da década de 50 até o final da vida, em 2008, por diferentes campos de atuação, seja no teatro, na música, na psicologia, na ação política. E esse caldeirão de vida, né, o Roberto viveu muito a contracultura do Brasil, desembocou numa criação original, que é a somaterapia. Então, eu conheci o Roberto ali em 88, 89, em Recife. Era um jovem neurótico, bastante neurótico, né, filho de uma família tipicamente pernambucana, classe média, e com os conflitos ali, muito típicos também dessa microsociedade chamada família, né, bastante moldada no diapasão amor, controle, investimento, né, dos filhos para, enfim, ocupar isso que a gente chama de sociedade, mercado, tudo mais, e de repente eu me dou conta, entro, né, em contato com essa figura, na prática da Soma, que foi o Roberto Freire, e minha vida deu uma completa guinada. Não só pelo contato com o Roberto, que era uma figura bastante... uma vivacidade, né, um conhecimento e uma paixão pela vida, mas, sobretudo, pela prática mesmo, terapêutica da Soma, que eu diria, a grosso modo, seria quase uma antipsicologia, no sentido de uma terapia, de uma prática terapêutica, uma prática psicológica, ou dentro de um guarda-chuva maior, né, das chamadas psicoterapias, bastante ligado a uma forma, né, de pensar a existência, de trabalhar a existência, de atuar propriamente no campo da psicologia de forma muito contra-hegemônica. É claro que existe uma gama muito grande aí no que a gente pode chamar de psicoterapias ou práticas psicológicas, mas uma grande crítica que sempre norteou o trabalho do Roberto era justamente a prática de, muitas vezes, a psicologia institucional se vê, muitas vezes, como adaptadora, né, da realidade social tal qual ela se mostra. Então, havia uma expressão que a gente usava muitas vezes na época, que a psicologia, às vezes, junto com a psiquiatria, em certa medida, funcionava como policiais de branco, né? Certo controle das condutas e adequação da sociedade, sem uma leitura crítica dela. Claro que existem muitos profissionais que têm uma perspectiva bastante crítica a esse papel que muitas vezes a psicologia e a psiquiatria adotaram e adotam, mas eu creio que o trabalho que o Roberto abriu aqui no Brasil, muito na espreita, né, desse movimento tudo contracultural, do encontro com a obra de um psicanalista bastante herético também, que a gente vai ter a oportunidade de conversar hoje, que é o Wilhelm Reich, e, sobretudo, o encontro também com o anarquismo, que é né, acho que o canal aqui tem trazido pessoas para conversar, debater sobre o anarquismo, e, ao mesmo tempo,
desfazer uma certa leitura, muitas vezes rasa e vulgar, que se tem do anarquismo como caos, bagunça, né? Mas trazer o anarquismo como pensamento filosófico, político, anti-autoritário, no sentido de pensar na vida cotidiana, práticas de vida anti-autoritárias, da crítica à sujeição, a todos os mecanismos de poder. Então, ao juntar essa leitura crítica do pensamento político libertário com a psicologia, notadamente com a psicologia de Jung Reich, acho que o Roberto traz aí uma contribuição fundamental. Então, só para terminar esse preâmbulo, né, o meu encontro com essa figura, né, com o Roberto, deu uma grande guinada na minha vida, no sentido de começar a tomar um sentido mais autoral a minha existência a partir de mim mesmo. Eu sigo aí fazendo esse trabalho com a Soma, enfim, conheci, como eu disse, em 88, o Roberto, fiz o processo da Soma, que é um processo relativamente curto, tem começo, meio e fim, dura em torno de 1 ano e 3, 4 meses, em média, o processo terapêutico e em grupo da Soma. E depois eu me aproximei dele, me associei com ele, passei a trabalhar junto, viajando pelo Brasil, e estou nessa toada aí desde então, né? Desde 88, são mais de 30 e poucos anos. Hoje eu trabalho com grupos de Soma, faço também alguma clínica individual como psicólogo, mas minha principal ação dentro do campo da psicologia é, então, difundir, né, pesquisar também, escrever artigos, livros, mas, sobretudo, praticar a Soma em grupos terapêuticos, seja em Rio, São Paulo, outras cidades do Brasil, alguns países também da América do Sul, da Europa, também que eu já estive por lá. Posso ir seguindo, então? Você tem alguma questão para falar? Eu vou dar questões ao fim da sua exposição. Tá. Bom, então eu queria entrar um pouco no tema, que é a proposta, né, do nosso encontro de hoje, que é relacionar a Soma com o anarquismo, já falei um tantinho, né, e indicar essa noção de uma grande saúde. Mas eu acho que para essa introdução, acho que seria importante também falar propriamente da Soma. Vou tentar resumir bastante, para quem está nos assistindo ter uma compreensão mais resumida. E quem tiver interesse, existe um site, né, somaterapia.com.br, existe um canal também no YouTube chamado Somaterapia, lá tem bastante material explicativo, que fala sobre a metodologia, as bases teóricas, enfim, material que eu falo com o Roberto, que outras pessoas também estão colocando ali. A Soma, como eu estava dizendo, ela se insere aí no chamado campo das psicoterapias. É uma prática psicoterapêutica, mas que eu costumo dizer que ela tem algumas singularidades em relação a esse campo, esse guarda-chuva chamado psicoterapias. Primeiro, porque ele é um processo que tem começo, meio e fim, né? A Soma dura em torno de 1 ano e 3, 4 meses. Isso não é um capricho, isso tem uma intenção bem clara, que é justamente pensar um processo terapêutico que, inclusive, esteja atento a qualquer forma de dependência à terapia ou ao terapeuta. Algo muito comum em práticas terapêuticas de longa duração. Às vezes a gente brinca, né, dizendo que a dependência à terapia ou ao terapeuta termina sendo uma neurose mais complicada e mais perversa do que propriamente o que levou a pessoa a procurar uma ajuda terapêutica. Então, a ideia da Soma é fazer um processo relativamente curto, que traga instrumentos, traga elementos, traga uma caixa de ferramentas, que cada pessoa, ao longo desse processo, possa fazer uma compreensão de si, uma leitura crítica também do tempo histórico que nós vivemos, da sociedade, né, do campo político, ideológico, social, econômico que nós estamos vivendo, e munidos dessas ferramentas, desses instrumentos, possa ter mais possibilidades, possa ter mais instrumentos mesmo para utilizar na sua vida, na batalha incessante que é a existência. Então, eu costumo dizer isso, notadamente informando que nós não trabalhamos com essa noção tão cara, muitas vezes, da psicologia, que é da cura, né? Como se nós pudéssemos ser curados de algo. Eu acho que a neurose é uma coisa que a gente não cura, até porque a gente vive dentro de uma sociedade autoritária e, portanto, neurotizante, que muito provavelmente nós vamos
vamos passar por situações, conflitos, impasses, seja no plano mais macrosocial, seja no plano mais microsocial, que essas situações podem nos desestabilizar. Claro que nós podemos dar conta ou trabalhar ou virar páginas de acontecimentos que foram talvez mais traumáticos ou mais complicados, mas isso não nos torna ilesos a passar por outros processos. Então, a Soma adota uma leitura muito crítica em relação a essa cura, no sentido de algo que, a partir do momento em que eu faço uma terapia, eu estou pronto para a vida, né? Ou estou resolvido da minha vida, porque esse processo é um processo contínuo de estabilidade e desestabilidade no campo emocional, no campo social. Basta dizer que, né, uma pessoa às vezes lida com a morte de um ente querido, de uma doença, de uma situação que muitas vezes o Brasil, por exemplo, está passando aí no plano macrosocial, e como não ser afetado por isso. Então, por isso, nós não trabalhamos com o conceito de alta. Né? Não existe uma alta para a Soma. Existe um processo que, como eu disse, ao trazer esses instrumentos, para fazer com que cada pessoa tenha mais habilidade na lida com esses processos de estabilização e desestabilização. E isso é feito, no caso da Soma, coletivamente. As problemáticas que a gente pode chamar do campo emocional não é um problema individual, é um processo social, um processo coletivo. Ele se origina e se atualiza nas relações pessoais. Muitas vezes, na forma como se organiza as moléculas básicas da nossa sociabilidade, são as famílias, mas como se organizam também as nossas formas de trabalhar, de viver, nossos afetos, nossos amores, né? Como é a incidência das relações de poder em diferentes âmbitos da nossa vida. Então, nós acreditamos que é um processo social onde mais fácil esses conflitos se evidenciam e onde também se procura redimensioná-los. Então, a Soma funciona apenas em grupo. São grupos em torno de 10, 15 pessoas, mais ou menos. Como eu falei, tem essa duração de 15, 18 meses, no máximo. E esse grupo é pensado como um microlaboratório social, onde a investigação de cada um sobre a sua subjetividade, sobre o seu comportamento, se dá simultaneamente ao entendimento de como nós agimos, operamos, lidamos socialmente. E mais do que eu trazer uma narrativa de como eu me vejo em diferentes campos da minha vida, como essas questões são apresentadas ali, na lida direta com o outro. Ao mesmo tempo, como essas sociabilidades evidenciam aspectos do meu comportamento, da minha sociabilidade, mas também aspectos ligados à minha perspectiva ética, à minha perspectiva política, né? E eles servem também não apenas como entendimentos ou diagnósticos, mas como possibilidades de redimensionamento. Então, a ideia de um laboratório mesmo, né? Que a gente vai experimentando posturas, atitudes, uma pessoa, às vezes, muito rude, né? Experimenta uma atitude menos rude, menos agressiva, uma pessoa que tem uma postura mais passiva, como é que ela experimenta se colocar mais, uma pessoa que tem mais dificuldade de escutar ou de abrir espaço para o outro, ou seja, em diferentes campos do nosso comportamento, como aquele espaço social ele se dá e pode se redimensionar a partir da experiência empírica com o outro ali, que nos fornece, inclusive, um espelho social. Então, os entendimentos de si não se dão apenas a partir de si consigo mesmo, mas a partir do que o outro me fornece também. Não como uma produção de verdade. O que o outro enxerga em mim, eu passo a acreditar nisso, mas abre um campo maior de investigação. Outro aspecto também fundamental é que isso não é feito apenas a partir da cognição, do pensamento. Há até uma certa crítica que nós fazemos à própria noção de uma psicanálise ou de uma psicoterapia, onde o entendimento do nosso funcionamento se dá a partir do psiquismo. Nós entendemos que o psiquismo é uma parte fundamental da existência, mas não é exclusiva da compreensão da vida. A ideia de uma somaterapia, é importante também que se diga, está ligado a esse todo somático. E isso tem uma crítica bastante direta à ideia desse corpo cindido entre mente e corpo, entre psiquismo e um aspecto somático, ou entre alma e corpo, ou mundo sensível e mundo inteligível, todas dicotomias, muitas vezes
que nos remete ao pensamento socrático-platônico, que pautou boa parte da cultura ocidental. Né? O Nietzsche ele traz essa ideia de que o cristianismo radicalizou o pensamento socrático-platônico, né? O transformou o platonismo para o povo, e nós viemos de uma tradição aí de 2000 anos dessa cisão de mente e corpo. Então, na psicologia, isso é muito forte também, né? A tentativa de dar conta a partir do pensamento. É muito comum a gente dizer, né? Vou pensar sobre isso, como se o pensamento fosse uma fonte quase exclusiva de um entendimento, de uma dobra sobre si mesmo. Então, nós procuramos fazer essa crítica à exclusividade do pensamento como fonte terapêutica e passamos a trabalhar essa ideia de uma totalidade somática. A palavra soma vem do grego, significa corpo, né? Mas dentro de um corpo onde não é algo que está do pescoço para baixo, como a gente se refere, mas onde o pensamento, a racionalidade influencia minhas emoções influenciam o pensamento, e esse todo integrado é o que a gente procura trabalhar. Então, são feitos bastante trabalhos corporais, né, na prática mesmo do processo terapêutico. Praticamente todas as sessões terapêuticas, elas iniciam-se a partir de uma experimentação corporal, de uma dinâmica própria da soma. São 46, 48 dinâmicas corporais que vão trabalhar em diferentes campos da nossa vida social, do nosso comportamento. Desde dinâmicas que trabalham a relação entre agressividade e violência, a comunicação, os afetos, os medos, a tomada de decisão, a escuta, o posicionamento. E essas dinâmicas corporais, além de trabalhar sobre esses temas, são diferentes pontas da nossa vida, quase todas também têm uma função bioenergética, ou seja, elas procuram mobilizar esse corpo, né? Mobilizar as tensões corporais, e na perspectiva haitiana, eu vou falar daqui a pouco, retém a neurose no corpo das pessoas. Né? Para nós, o conflito emocional não é algo psíquico apenas, é somático. Ele se dá a partir de tensionamentos, de medos que alteram o meu batimento cardíaco, me faz suar as mãos, me dão distúrbios gastrointestinais, todos os processos somáticos, né? As pitorias, dores de garganta, enxaquecas, muitas vezes derivam desses aspectos emocionais. Então, o Reich ele foi inaugural nesse sentido, né? Dizer que o conflito emocional não é algo que se localiza na mente, mas é somático, a partir do que ele dizia, né, de uma estase energética, de um bloqueio energético, que eu vou explicar daqui a pouco um pouco melhor, mas que, enfim, essas dinâmicas corporais têm também como função mobilizar esse corpo. E ao mexer o corpo, ao movimentar o corpo, ao colocar o corpo em atuação junto com outros corpos em movimentos e em relação, faz emergir também todas essas sensações, né? De medos, de dúvidas, de receios, de lembranças. E ao final dessa dinâmica corporal, que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, sempre no início da sessão, a gente então entra na segunda parte chamada, né, de leitura do exercício. Aí sim, o processo de racionalização, a linguagem falada, ela entra em cena tentando decodificar essas emoções, essas sensações e compreensões, e que nos possibilita, inclusive, estabelecer conexões com a nossa vida cotidiana, onde situações semelhantes que me despertam medo, dúvidas, inseguranças no meu dia a dia, são também estabelecidas conexões a partir do momento onde eu tento também estabelecer uma compreensão maior de como eu opero nessas situações. Ao mesmo tempo, isso vai abrindo chaves, possibilidades de estabelecer novas rotas, novos percursos de ação. Então, é o que eu costumo dizer, né? O processo do entendimento que se dá a partir dessas práticas corporais e o que ocorre ao longo do processo terapêutico é o que vai trabalhando na passagem dessa compreensão de si para essas reinvenções de si. Então, esse tal desse autoconhecimento, muitas vezes vendido nas revistas de banca de jornal, para isso você precisa se autoconhecer, isso em si não leva a nada. Posso me autoconhecer, mas o que é que eu vou fazer com isso, né? O autoconhecimento, na minha perspectiva, ela é apenas a ponta de partida para as possibilidades de cada pessoa
junto com o outro, né? Estabelecer novos caminhos, novas práticas, novas ações de si no mundo. Bom, essas três características, né, da soma como processo datado, dela ser feita em grupo, dela ter essa perspectiva corporal, ela deságua numa quarta e talvez mais importante perspectiva, que é justamente a perspectiva política. Né? O que nos interessa muito justamente é ampliar o entendimento do comportamento individual para uma questão política, para uma questão relacional, para uma questão de relações de força e de poder, relações de governo de uns sobre os outros, relações de ação de uns sobre os outros. Aí, a relação entre esse sujeito, Wilhelm Reich, notadamente a obra dele e o anarquismo, para nós é bastante cara, importante, né? Bom, o Reich ele foi um psicanalista que trabalhou com Freud ali no início da psicanálise. Ele se juntou à Sociedade Psicanalítica em 1920, era um jovem, ainda estudante de medicina, algo não comum, né? Praticamente a Sociedade Psicanalítica da época não aceitava estudantes, e ele, muito jovem, foi um egresso da Sociedade Psicanalítica, se encantou com a obra de Reich, do Freud, né? Se encantou com a possibilidade do estudo da sexualidade, muito além da genitalidade, todo o campo que a psicanálise abre, realmente transformador na compreensão da vida, né, do ser humano, a ideia do inconsciente. E ao longo dos 12, 13 anos que ele se manteve próximo à psicanálise, ele foi também gradativamente mesclando esse campo de conhecimento da psicanálise com o campo político. Foi um dos psicanalistas, na época, mais implicados na militância política, notadamente pelo marxismo. Ele chegou a ser conhecido como pensador freudo-marxista, né, que começou a se interessar sobre uma outra forma de organização social, compreendendo justamente que era na organização social onde residia ali boa parte dos conflitos causadores dos conflitos emocionais. Né? Mais do que uma razão antropológica que a psicanálise sustentava, e dizia, não, é a sociedade, é como a sociedade se organiza que desequilibra emocionalmente cada pessoa, que retroalimenta esse desequilíbrio social, gerando um fluxo contínuo, notadamente no que ele não usava esses termos, mas a gente pode dizer numa micropolítica. Né? Claro que ele se preocupava muito com os fenômenos sociais, chegou a militar no Partido Comunista Alemão, foi bastante crítico à ascensão do nazifascismo, mas ele dava um olhar muito grande ao que hoje a gente poderia chamar de uma micropolítica, notadamente nas relações mais fundamentais da existência humana, que é a família. Né? A família, de tal forma ela se organizava e que ainda hoje está bastante presente. Né? Não é uma crítica à ideia da família em si, mas que tipo de família é essa? Sobretudo, nos seus estudos, até pela sua época, na família patriarcal, no patriarcado, né? O poder da figura masculina como provedor, né? E um exercício de poder bastante violento sobre a mulher, e da relação de dependência quase compulsória dos filhos com essas figuras parentais. E ele vinha dizer mesmo que a família ela espelha e reproduz o Estado. Ela funciona como Estado em miniatura, justamente produzindo nesses indivíduos a noção de obediência, a noção de aceitação à figura de autoridade, a preparação desses indivíduos para a adoração à figura de autoridade na escola, no patrão, a Deus, ao Estado. Então, o Reich ele faz uma aproximação entre os conflitos neurotizantes e a própria aceitação da sujeição, ou do autoritarismo, né? Porque sujeição e autoritarismo são faces da mesma moeda. Né? Uns vão querer mandar, muitos vão obedecer. Em certa medida, eu costumo também fazer uma aproximação do pensamento reichiano, notadamente nessa crítica social que ele vai fazer, ao pensamento do Etienne Laboissy, 3 séculos antes, né, um jovem de 16, 17 anos, escreve um livro atual, ainda bastante atual, chamado Discurso da Servidão Voluntária, onde ele vai dizer assim: eu me surpreendo que um queira ser tirano,
Mas me surpreende muito mais como 5 mil aceitam ser súditos de um só, voluntariamente. O que o Reich, de alguma forma, tenta mostrar é que esse processo de sujeição voluntária é algo alimentado desde cedo. Uma chave, ele vai dizer bastante a parte da repressão à sexualidade e uma repressão de forma geral, que, inclusive, na sua compreensão, vai estar ligado à própria emergência do fascismo. Nesse livro, Psicologia de Massa do Fascismo, ele tenta explicar as razões psicológicas das massas adorarem um líder como o Hitler, que foi eleito pelo voto direto, né? Aí a crítica dos anarquistas à democracia representativa. E o que o Reich dizia, né? Como o proletariado pode se associar a alguém que supostamente é contra a sua própria luta, né? Bom, a gente viveu no Brasil e vive no Brasil recentemente algo muito parecido, né? Então, essa adoração, essas figuras mitificadas, na perspectiva de Reich, funciona a partir de todo o movimento, né, social e psicológico de empobrecimento, de mediocrização das potências de vida, tornando indivíduos frágeis, temorosos e, ao mesmo tempo, obedientes. Essa chave é fundamental na compreensão do que é o conflito emocional na pegada reichiana e para nós. O Reich nunca se declarou anarquista, não foi um anarquista, né? Mas ele vai proferir profundas críticas metodológicas à psicanálise e teóricas ao Partido Comunista, o que o aproxima bastante de algumas discussões libertárias anarquistas. Mas é nessas críticas contínuas que ele vai fazendo ao esvaziamento político social que ele vê na psicanálise que começa a rolar conflitos entre ele e membros da sociedade, que vai culminar em sua expulsão em 1934. Né? Ele vai ser acusado de um cara que estava querendo fazer política no ambiente científico, e ele dizia assim, é impossível fazer ciência sem política. Vai ser acusado de estar fazendo uma militância também na psicanálise, quando a psicanálise deveria ser apolítica e não entrar nesse debate diretamente. Mas o fato é, num determinado momento, ele acreditou que as contribuições mais subjetivas sobre o comportamento, sobre o funcionamento emocional, poderiam enriquecer os debates dentro do plano, né, do socialismo, do marxismo de forma geral, e acreditava que a leitura também que o marxismo, que o socialismo, mais do que o marxismo poderia trazer, poderia também enriquecer a psicanálise, notadamente do que seria a possibilidade de uma outra civilização, de uma outra sociedade, que não era algo estático. Aquele modelo que se vivia na época, o modelo vitoriano, com o capitalismo em ascensão, o patriarcado ainda muito presente, era um modelo que dizia assim, tá ok, essa não precisa ser exatamente a sociedade, é possível outra sociedade. E ele via essa outra sociedade como sendo possível justamente a partir das transformações sociais, que ele vai gradativamente também se desiludindo com o que acontecia na prática na União Soviética. Né? A ditadura do proletariado começava a se transformar numa ditadura sobre o proletariado, o que mais tarde, depois inclusive da sua expulsão do Partido Comunista, ele vai acusar as próprias experiências comunistas no mundo de fascismo vermelho, né? A expressão que ele vai ser muito cara ao seu pensamento. Mas, além dessa leitura reichiana, de tentar trazer esse debate social e político, e aí eu coloco histórico, hoje, os debates em torno das questões de gênero, raciais, são todas possibilidades que vão incidir sobre a produção da nossa subjetividade, ele vai, então, fazer um outro deslocamento também fundamental, que para nós é importantíssimo. Ele é um dos primeiros analistas a sair de trás do divã e passar não apenas a ouvir o que essa pessoa diz, mas observar também como ela diz. A prática, até hoje adotada muitas vezes na psicanálise, é a chamada cura pela fala, né? A partir da associação livre, onde o que a pessoa diz é o conteúdo mais importante.
né? Mas a leitura verbal, a inflexão da voz, o como ela diz, muitas vezes está em plano secundário. E Reich, ele passa, então, a sair atrás do divã e olhar essa pessoa, e olhar o como ela se coloca, além do que ela fala. E essa inflexão é fundamental. Talvez seja uma das coisas mais conhecidas da obra do Reich, seja essa entrada do corpo na cena terapêutica. E ele passa, então, a desconfiar de que esse processo, então, que ele vai sustentar, que é fomentado desde cedo na vida das pessoas, não ocorre a partir apenas de um desequilíbrio psíquico, do seu aparelho psíquico, mas de um desajuste, de um desequilíbrio mais amplo em todo o processo somático. E mais, que o inconsciente freudiano, ele cria uma espécie de somatização, ele se corporifica, criando gestos, posturas, e com isso ele vai trazendo uma relação muito próxima entre o campo físico, o campo somático, melhor dizendo, e o campo emocional, a partir de um jeitão que ele vai chamar de uma couraça caracteriológica que vai fazendo parte ao longo da nossa vida e vai nos criando um certo jeitão de estar no mundo. Esse algo tem um aspecto físico, a partir de tensões, de uma forma de falar, de olhar, de tocar as pessoas, às vezes uma voz muito fininha, uma voz muito rude, a partir de um olhar muito rígido, de um olhar meio perdido, de uma pelvis muito presa, de um ombro muito arqueado, em si. De uma série de características somáticas que o corpo, além de entrar em cena, vai fornecendo essa leitura corporal, que vai tendo, portanto, essa íntima relação com o jeitão emocional também de uma pessoa, né? Não, o corpo ele entra aí não como uma questão causa e efeito, né? Se uma pessoa olha de um jeito é porque ela é assim, claro que não. Mas são indícios que vão auxiliando a cada pessoa e a pessoa e o profissional, a profissional que trabalha com ela também, a ampliar sua compreensão sobre si a partir também dessa escuta do seu corpo, né? Dessa percepção do seu próprio corpo. Bom, então o Reich ele vai trabalhar um conceito muito, talvez um dos principais conceitos da obra dele, que é essa couraça, né? As couraças emocionais ou couraça neuromuscular do caráter, que são um processo então de somatização dessa história de vida de cada um, né? E cada um vai criando as suas próprias couraças de eleição, como se diz, ou aquela couraça mais visível, às vezes um ombro muito arqueado, aquela testa bastante franzida, a pelvis muito presa, como eu falei, ou um tórax muito inflado, porque o diafragma está tensionado. E esse processo ele vai dizer que vai acontecendo de forma muito inconsciente, a gente não se dá conta. Eu costumo dar um exemplo bem simples para entender como essa couraça se forma, né? Se a gente sofre uma situação de ameaça, qualquer um susto, alguém entra gritando na sala, nosso corpo entra em estado alerta, né? Há um tensionamento. Nossa pupila se dilata, há um aumento do peristaltismo, né? A gente tensiona. Quando aquele susto passa, a tendência é nós relaxarmos. Se o susto é muito grande, esse momento, esse processo de relaxamento, ele é mais longo. Se ele é muito forte, ele pode criar uma espécie de um trauma, que fica no registro corporal. Às vezes, quem sofreu alguma situação de violência, às vezes de abandono, de desrespeito, às vezes passar num lugar, sentir um cheiro, ter uma lembrança, já aciona um certo mal-estar corporal. Às vezes dá uma sensação de náusea, de dor de cabeça, de tontura. O que ele vai dizer é que se uma criança e um jovem passa por situações recorrentes de ameaça à sua segurança física e, sobretudo, emocional, aquilo que deveria ser circunstancial, passa a se tornar crônico, né? Não há mais o relaxamento, há o tensionamento e o congelamento desse tensionamento. Criou, então, um estado de defesa que ele vai chamar de couraça. Essa couraça, ela é física, né? Um estado quase sempre de tensionamento, mas pode se caracterizar por uma flacidez crônica também. Neuromuscular, porque ela está ligada a tensionamentos físicos, né? E dentro de um aspecto emocional que eu não dou conta,
pelo entendimento, são regidas pelo sistema nervoso neurovegetativo autônomo, né, aquele mesmo que está responsável pelo batimento do nosso coração, da nossa respiração, não faz parte, portanto, da nossa consciência, e do caráter. O caráter aí não é bem um sentido ético ou moral. Ah, fulano está um mau caráter, né? Uma alma cebosa, como é lá de Recife. O caráter aí tem a ver com uma estrutura caracteriológica, esse jeitão de ser, como eu estava falando. Então, o conflito emocional na perspectiva haitiana, ele vai ter esse aspecto somático, desencadear reações físicas coerentes, entre aspas, a sua couraça de eleição, a sua couraça primordial. Então, para algumas pessoas, lidar com situações emocionais que lhe geram mais insegurança vão lhe dar gagueira, garganta seca, outras vão lhe dar tremores, outras vão lhe dar suor frio, outras problemas de ordem da sexualidade, né, como ejaculação precoce, dores na penetração, enfim, uma série de questões aí nesse campo, enxaquecas, e, ao mesmo tempo, passar a consumir uma grande energia para manter esse estado de defesa. O Reich vai trabalhar muito a noção, seguindo inicialmente a espreita freudiana da ideia da libido, ele vai desenvolver todo esse campo de pesquisa ligado a essa ideia de energia, que ele vai depois chamar de bioenergia, ou energia orgânica, ou energia vital, que é um conceito semelhante à ideia de energia dos orientalistas. Então, parte da clínica haitiana, e como a gente também trabalha a obra haitiana na Soma, visa mobilizar esse corpo. Mobilizar para trabalhar sobre essa energia que está estagnada nessas regiões, né? Porque se qualquer pessoa que nos assiste aqui ficar 15 minutos segurando os ombros aqui, daqui a pouco vai começar a doer. Tem pessoas que estão assim, já não percebem mais o dispêndio de energia para manter esse estado de tensionamento. E que muitas vezes tem uma correlação, como eu disse, emocional. Então, parte dos exercícios corporais em terapia, eles servem para mobilizar, desfazer essas tensões e, ao mesmo tempo, fazer com que algumas emoções que estão retidas no nosso corpo venham à tona e, a partir daí, o processo terapêutico possa se desenrolar. Eu estou fazendo um grande resumo, mas tentando destacar 2 pontos básicos da obra haitiana, que é esse aspecto, então, desse campo corporalista, que ficou conhecido a sua obra, que, então, que segue essa perspectiva haitiana, não apenas adianta falar sobre as questões, é preciso mobilizar nossos corpos, né? Mobilizar, né? Não adianta falar do meu medo, é importante que o meu corpo mexa em frente a esse medo, como esse medo, né, trava minhas ações, não adianta falar sobre uma atitude violenta que eu tenha, é preciso ver como é que eu lido corporalmente com essa violência, é o tom de voz, é um jeito rude de tratar, né? Que essa compreensão se aumente também, mas, ao mesmo tempo, pegar essa outra chave do seu pensamento, que é entender que tudo isso decorre de fenômenos sociais, de fenômenos políticos na relação com o outro. Então, daí, isso é uma questão bastante singular na Soma, talvez o campo haitiano, a Soma seja a única prática haitiana que, de fato, radicalize essa ideia da micropolítica, da política dentro do campo da psicologia, trazendo aí o debate em torno do anarquismo, né? Então, a experiência do grupo não é uma experiência de uma formação política anarquista, mas é a experiência de tentar fazer de forma o mais horizontal possível esse trabalho em grupo, onde o terapeuta ele é um catalisador desse processo, mas ele constrói junto com o grupo o desenvolvimento desse processo, né, como as pessoas vão, né, se colocando umas com as outras, onde a gente vai tentando trazer o mais possível uma compreensão de um apoio mútuo, de uma solidariedade, da defesa das singularidades também ali dentro, da fala franca, elementos que compõem, né, as lutas anarquistas como uma forma de, primeiro, fazer evidenciar mais nossos próprios autoritarismos que estão engendrados nos nossos comportamentos, que simplesmente a gente os reproduz sem se dar conta, e, ao mesmo tempo, buscar, como uma experiência mesmo social, redimensionar essas práticas em práticas anti-autoritárias. Talvez seja uma das grandes questões
terapêuticas para a gente, justamente estabelecer práticas de combate incessante ao autoritarismo no plano emocional psicológico. E é muitas vezes difícil perceber a relação do autoritarismo que recai sobre nós, e a gente se defender disso. Mas é muito mais difícil cada um abrir mão do seu próprio autoritarismo, porque, infelizmente, ele funciona. Infelizmente, o autoritarismo na relação com o outro, às vezes subjuga o outro. E é preciso dizer que o autoritarismo não é só daquela pessoa que grita, que essa é mais fácil de perceber. Muitas vezes é difícil perceber o autoritarismo naquela que se sujeita também, porque também é uma relação de autoritarismo, né? Aquela que tem uma voz mansa e quer dar bom conselho para o outro, achando que com isso pode ser legal para o outro, mas sem perceber que isso é uma relação de governo de uns sobre os outros. Então, a prática do grupo, eu diria que é uma prática que aponta para uma autogestão terapêutica ou uma dinâmica de grupo numa perspectiva autogestionária que possibilita, então, observar esses próprios autoritarismos que estão quase subconscientes, há aqueles também que têm pessoas que têm uma certa consciência deles, né, para uma prática de radicalizar, né, uma luta contra essas relações e trazer uma ética anti-autoritária para a vida. A articulação que eu trouxe também nesse título, né, que nós trouxemos agora nesse título, se liga, então, a essa ideia de uma grande saúde. Isso é um conceito tomado de empréstimo aí do Nietzsche, né, o filósofo que também não era um anarquista, mas que há muitas leituras possíveis que alguns anarquistas fazem a partir da perspectiva nietzschiana, o Edson Passetti, que no Brasil é um deles. Mas o Nietzsche traz essa ideia de que a grande saúde não é a saúde isenta do conflito, isenta da própria doença, mas é a forma como cada qual procura levar a sua vida a partir, inclusive, dos seus embates, dos seus fracassos, das suas derrotas, dos seus erros, e que isso faz parte também da vida. Eu acho interessante pensar essa ideia de grande saúde nietzschiana justamente fazendo esse contraponto a esse mercadão que virou também o campo das psicoterapias, promovendo uma vida saudável, uma vida ilesa de conflito. Não estou dizendo que sempre é assim, mas muitas vezes cai. E para sem que a gente fale, então, dos coaches que tem por aí. Esses aí, então, eu acho um horror, esse tipo de mercadão que virou, porque a chamada saúde mental, associada muitas vezes também às indústrias farmacêuticas, virou talvez a grande mercadoria do tempo presente. Eu costumo dizer que há 30 anos atrás, quando eu começava a fazer a Soma, a trabalhar com a Soma, em algum grupo que houvesse alguém que, depois de uma entrevista que todo mundo passa, né, para a gente conversar um pouco sobre como está cada pessoa ao entrar no grupo, então, se alguém estivesse tomando alguma medicação, né, a gente procurava ter um pouco mais de atenção para aquela pessoa, dar um olhar um pouco mais pessoal. Hoje em dia é raro nos grupos não ter várias pessoas que já tomaram, tomam ou pretendem tomar alguma medicação. Então, vira um grande mercado, esse mercado, né, das psicoterapias, da psiquiatria, que muitas vezes promovem ou vendem essa ideia, né, de uma vida apaziguada. E nós entendemos, junto com o anarquismo, que a vida é luta, a vida é combate, a vida é essa prática incessante de lidar com essas relações de poder que estão inseridas em diferentes campos da nossa vida. E muitas vezes essas relações de poder que abrem relações de contrapoder, isso nos interessa muito também, os campos de resistência, muitas vezes esse fluxo de poder e contrapoder ele fica congelado, obtuso, e se transforma em relações de dominação. Muito típica das relações de Estado, por exemplo, mas que não estão circunscritas apenas a ela. As relações de dominação, as relações de Estado, elas acontecem no plano microsocial. O machismo, o racismo, só para citar 2 exemplos, são práticas de dominação que estão aí na ordem do dia, estão inseridas, e não adianta pensá-los apenas como uma prática, né, que decorre de uma insegurança emocional. Não, é uma prática política que precisa ser combatida, e não apenas precisa ser combatida
como uma compreensão, né, psicológica, mas uma compreensão também ético-política. Isso nos interessa muito, né? Bom, existem muito mais questões em torno da soma. Eu falei muito da obra Reichiana e a articulação com o pensamento anarquista, mas a gente adota também alguns elementos da Gestalt terapia, que procura entender uma certa organização vital, como nós lidamos com as situações de vida, como nós, às vezes, ficamos paralisados em determinadas situações por não conseguir formular alguma saída para aquela situação, criar alguma resposta possível para aquilo. Isso passa, muitas vezes, a se acumular em várias situações, isso trava muito a existência. E tem um outro componente que é um pouco menos conhecido, que é a obra Reichiana, a psicanálise, o mesmo a Gestalt, que é a antipsiquiatria, né? Que seria, então, esse terceiro campo problemático, junto com a obra Reichiana e a Gestalt, que, de alguma forma, avança um tanto nessa compreensão que o Reich trouxe dessas relações de poder no plano mais microsocial. Porque, às vezes, quando a gente fala relações de poder, parece relações de mando, de obediência, no sentido mais explícito. E o que a antipsiquiatria vai mostrar é que essas relações de poder elas se dão muitas vezes no campo afetivo, no campo do amor, no campo das relações mais sensíveis e epidérmicas da nossa vida. Então, muitas vezes, o amor embebido de relações de controle sobre o outro produz, muitas vezes, ou ele se transforma, melhor dizendo, num grande instrumento de dominação nas nossas relações pessoais. E a antipsiquiatria tenta jogar uma luz, sobretudo quando observa, né, que o campo das relações amorosas, embebido em jogos comunicacionais, como, por exemplo, o chamado duplo vínculo, que é você afirmar algo e negar algo simultaneamente, produz um estado de perturbação muito grande se você tem um forte vínculo emocional. Se você diz que ama uma pessoa, ao mesmo tempo mostra uma certa indiferença, se você diz concordar e mostra uma discordância, se você diz para alguém que você ama que está de boa e dá pequenas patadas ou silencia, esses jogos, de forma recorrente, numa relação entre mãe e filho, entre pai e filho, ou entre amantes, é muito perturbador. E esse aspecto perturbador, ele vem junto com a confusão, com o sentimento de culpa. O que é que eu fiz para essa pessoa me tratar assim? E muitas vezes da culpa vem a dependência. O que é que eu posso fazer para mudar o estado emocional dessa pessoa? Para que ela me aceite, para que ela volte a me dar amor. E quando, a gente lida e traz nossas práticas autoritárias nesse campo amoroso, é algo muito perverso e é algo que, infelizmente, continua sendo praticado cotidianamente aí nesse campo mais microsocial. Então, é mais um ponto de estudo muito importante para nós, que a vida libertária, a vida anti-autoritária, a ética anti-autoritária, procura trazer, nesse fazer mesmo das relações e, enfim, eu estou tentando trazer, a soma é só um conjunto de instrumentos que vão apontar nessa direção. Claro que isso se dá muito a partir de como cada um pega esses instrumentos, consegue utilizá-los, consegue estabelecer relações, bons encontros, no sentido spinoziano, aí, que fomente as nossas potências, as nossas paixões alegres, em detrimento desses encontros que, às vezes, corroboram com a ativação dessas nossas neuroses, desses nossos conflitos emocionais. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui, senão vai ficando muito longo a conversa, e eu peço, então, para quem queira fazer alguma questão, estou aberto aqui, disponível. Muito obrigado. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, agradecer pela sua vinda aqui, foi ótima exposição, maravilhosa. Eu senti falta algumas opções aí na história da psicanálise, por exemplo, o Otto Gross como exemplo de unir a atividade prática política com a preocupação da saúde mental e a psicanálise, unindo essas duas correntes, já que ele era o anarquista,
ali dentro do círculo freudiano, acusa-se tanto Freud quanto Jung de terem se aproveitado de ideias deles e depois terem dado aquelas facadas na costa, né, dele, entregando ele para o pai dele, fazendo o diagnóstico para ele ser internado e colocando o nome dele no ostracismo, né, dentro da história da psicanálise, das histórias oficiais, procura se esconder ou se omitiu, nem se fala, ou nem se conhece mesmo, conhece-se uma campanha de apagamento bem legal aí da história de um dos membros aí. Aí, talvez que hoje, né, tem muita gente desconhece bastante, tem uma... E o que a gente tem ali no Wikipedia é um estereótipo dele, né? O filme do David Cronenberg, Método Perigoso, que mostra lá a história daquela mulher que eu esqueci o nome, que depois virou psicanalista, que foi paciente de Jung, que o Jung dormiu com ela, né? Teve uma relação polêmica, né, paciente. E homem branco rico e terapeuta. E lá aparece novamente uma imagem caricatural do Otto Gross. O Otto Gross é reconhecido como um dos precursores dos movimentos contraculturais. Ele também tinha uma relação de sui generis com drogas, mas Freud e Jung também, né? Então não vamos julgar todo mundo. E ele teve uma influência ali no feminismo alemão, defendeu a sexualidade dissidente, né? Chamaram de sexualidade. E tem alguns pontos de encontro aí, porque outra pessoa que foi colocada aí foi o nome do Nietzsche. Eu achei. Olha, o Otto Gross foi muito influenciado por Stirner também. Mas aí aparece o Nietzsche usado por ele também, com o conceito de vontade e potência. O Adler, que aparece com esse conceito de vontade e potência, ele aproveita o conceito do Adler, que também se influencia no Nietzsche. Aí só falar dessa omissão, e também porque eu gosto de falar do Otto Gross, né? Então essa é uma oportunidade de falar do Otto Gross aqui. Qualquer hora vamos fazer um grupo de estudo sobre ele aqui no canal também. Eu gostei disso. Eu queria saber se você concordaria que poderíamos dizer que, ao invés da tese do Reis, poderíamos adotar a tese do Deleuze-Guattari de que as massas mesmo são levadas, ou se levam mesmo, ou mesmo desejam, podem desejar o fascismo, podem desejar a autoridade humana. Porque você foi falando aí de questões das micro-relações de poder dentro das nossas relações, dentro das relações amorosas, relações familiares, tudo mais. E muitas vezes o processo de se subalternizar, que é mesmo isso, eu vi isso no Sartre Major, né? Que ele é um masoquista. E a gente percebe ali que a pessoa, dentro do masoquismo, dentro das práticas masoquistas, que se submete ali àquela que é o submisso dentro da relação, dentro daquela relação ali, daquele modelo contratual, é a pessoa que detém maior poder dentro da relação. Ela que submete, por exemplo, a roupa de couro que a mulher ali deve vestir dentro do romance, é um fetiche do cara. Ele gosta de ver ela vestida de couro. Então tem todos esses códigos dentro do BDSM também. Aí a gente pode dizer também que uma das formas de autoritarismo está... Aí você descreve como... Eu estou usando as minhas palavras, né? O autoritarismo pode estar encobrido na pele de passividade, né? De comando passivo. Isso muito parece com uma descrição da própria sociedade numa fase do capitalismo hoje, que ela seria uma sociedade do controle, né? Em vez da sociedade disciplinar, ali que Foucault descreve primeiramente, a gente estaria então numa sociedade do controle. Então a somaterapia estaria tentando lidar
com essas subjetividades nesse período político de uma era de controle, onde tanto os espaços, a arquitetura e os modelos relacionais estariam infletindo dentro das nossas relações sociais. E se poderíamos recuperar Stirner aí, dizendo que vocês estão procurando autonomizar o indivíduo. Vocês não defendem o indivíduo, mas a individualidade. E se tem a aproximação aí tanto com Stirner, tanto com Spinoza, de um materialismo atômico em que o indivíduo corpóreo e transitório é a base do conhecimento e do interesse, assim. Aí são as minhas perguntas, assim. Espero que não tenha ficado confuso. Aí o Gap também tem uma pergunta aí. Eu acho que ele falou que tinha uma pergunta, se ele quiser falar agora. Eu acho que eu vou aproveitar, porque eu vou meio que fazer uma reflexão sobre o que ele falou aqui também, aí ele aproveita e responde de uma vez. Né? Pode citar. Primeiro justificar aqui, porque eu tô com a câmera fechada, porque aqui em Pernambuco tá um calor infernal, e aqui eu tô numa situação assim, meio deplorável, sabe? Que alguém pediu para abrir a câmera ali, então às vezes não me sinto muito à vontade de abrir a câmera, porque tá meio complicada a situação aqui. Mas assim, começando pelo final, né, da reflexão sobre a questão do autoritarismo, sobre as vestes da passividade, né? Eu acho essa questão muito interessante do ponto de vista de que, por exemplo, uma das situações que me chamou a atenção para a questão da somaterapia, ou da soma, né? E através, inclusive, do leitor subversivo, fazendo essa conexão, especificamente porque aqui a gente estuda bastante Fanon, né? E Fanon, de certa forma, relaciona-se com processos de enfrentamento dentro de uma dinâmica colonial que demandam majoritariamente uma série de processos, uma atmosfera, no final das contas, da violência, né? Que demanda-se ali no processo colonial e na luta por libertação da perspectiva argelina. E alguém, não sei se foi o Davidson Faustino ou se foi o Walter Lippmann, né, disse que talvez fosse interessante dialogar com a questão da somaterapia, né, para tentar entender um pouco mais profundamente a questão entre aspas, vou chamar aqui, da clínica fanoniana, né, que estava em ebulição ali dentro do processo de libertação. Né? E aí você mencionou uma série de questões de como certas estratificações da nossa dinâmica corpórea, nunca isoladas, né? Sempre num processo que eu vou chamar aqui de institucionalização do corpo em relação à sociedade, em relação à apresentação do seu psiquismo, em relação a uma autorrepresentação do corpo em detrimento da própria psicologia, daquela individualidade gestada em relação a um contexto, e nesse sentido já entra a questão da gestalt, que inclusive eu achei muito interessante, foi uma questão que eu estava olhando o seu livro aqui muito recentemente, porque é uma série de questões para fazer e nem sempre dá para a gente dar conta de tudo. Mas eu fui direto para a questão da Gestalt, que foi uma questão que você abordou aqui, para tentar entender mais especificamente em que aspectos, você já apresentou alguns deles, né, sobre o Wilhelm Reich, né, quais seriam os aspectos mais, assim, mais preciosos ou mais inovadores da utilização do Wilhelm Reich em relação à Gestalt, porque eu vi em alguns trechos do seu livro, e você aborda esse deslocamento do contexto em relação a uma marca situacional e individual, não que seja centrado numa perspectiva individualista, estratificada e etc., muito alinhada com a questão que o leitor subversivo, entendo eu, tentou trazer acerca do Stirner, né? Dessa individualidade atomizada, mas que se dinamiza dentro de um processo socializador, né? E tendo em vista essas questões, nessa passividade, você também trouxe a questão do laboici, né, da servidão voluntária e o processo que também se faz uma utilização, no final das contas, lá em Antiédipo, Deleuze e Guattari fazem essa utilização em Antiédipo, né, um processo de acoplamento dessas relações que, por exemplo, pegando dentro de uma perspectiva espinosista, e o leitor subversivo colocou até ali no chat privado, nossa, tá me lembrando muito uma dinâmica afetiva espinosista. Aí você pode falar um pouco sobre essa questão, tem um pouco de Spinoza nessa questão, você vê uma relação de Spinoza dentro dessa dinâmica da soma,
né? Você tem uma profundidade, se não tem, você percebe que, por exemplo, a gente estava até comentando hoje, né? O leitor trouxe uma questão do Stirner, no qual ele fala sobre essa dinâmica da individualidade e de um processo de coletivização que está circunscrito dentro da demanda da espécie a partir do indivíduo, né, como um processo de coletivização. E aí ele me perguntou, será que tem algum trecho de Spinoza que fale sobre algo análogo? Eu fui pesquisar lá na Ética, que é um livro que tem uma série de questões e desdobramentos sobre essa questão da substância e dos processos de individualização, mas tem alguns trechos que Spinoza traz justamente essa questão de que dentro do indivíduo estão contidos uma série de compartimentações individuais, e mais do que isso, ele diz, inclusive, que essas composições individuais elas se relacionam com uma totalidade, que são oriundas da mesma substância, né? E, em certa medida, e aí tem a questão, né, da dinâmica, que a substância ela não se diferencia para o Spinoza, né? Já que é a mesma substância, né, ela se diferencia dentro das suas intensidades, né? Dentro das relações de velocidades e intensidades em relação à sua velocidade, uma espécie de aceleração ou uma espécie de diminuição dessa velocidade orgânica que me traz também a questão de, como você falou, né, uma estratificação do corpo que se vicia a partir de um condicionamento social a assumir determinadas posturas. E Spinoza está refletindo exatamente sobre essa questão lá na Ética, em determinados trechos, né? Existem dinâmicas do corpo que, por vezes, por produzir determinados encontros, né, ele pode se modificar, mas determinadas formas, ele até toca em algumas questões mais específicas, né, sobre tecidos mais duros e mais moles que têm tendências a se estratificar e se modificar. Algumas características permanecem e outras se modificam dependendo dos bons ou maus encontros, né? Então, se conecta, é uma forma muito interessante isso, e ressaltar, mais uma vez, a questão de como você coloca de uma maneira muito sutil, delicada e assertiva da minha percepção, a questão da corporeidade, não como algo à frente, né, da psique, né, mas como a corporeidade em conjuntura com uma modulação psicossocial e psicológica, mais do que tudo, né, sem produzir nenhum tipo de dualismo. E aí acrescentar mais uma questão, a questão da grande saúde, como, por exemplo, no Nietzsche aparece, né? O Nietzsche ele tem uma clara aversão a uma espécie de anarquização dos organismos, digamos assim, né? Que, lógico que eu entendo que ele também ele não descarta essa possibilidade, porque isso faz parte, entre aspas, de um processo que o Nietzsche entenderia como um processo de naturalização mais dinâmico, que é inevitável, que é a questão da oscilação entre a inflação e o declínio de um organismo, que faz parte da dinâmica da vida, né? Mas ele tem uma tendência a querer valorizar muito mais especificamente uma certa organização que se relaciona com essa questão da grande saúde. E você, por vezes, tocou na questão de atingir essa saúde, né, como algo improvável, e que as clínicas atuais se baseiam muito nisso, apesar de que discursivamente isso vem sendo abandonado, mas os fundacionismos teóricos ainda estão presentes e, de certa forma, se implicam na mesma formulação da aplicação clínica, por mais que o discurso aparente pareça ser outro, né? Então, como é que você vê, só para sintetizar, como é que você vê essa questão da grande saúde, como é que ela se relaciona com a soma, a questão do Spinoza, você percebe que tem uma proximidade, você se utilizou de Spinoza, se não utilizou, como é que você percebe essa questão, né? E tem uma outra questão que eu acho que... a questão da Gestalt em relação ao Reich e ao processo situacional. Eu acho que foram muitas questões, mas assim, eu gostei bastante da sua exploração, assim, né? Eu acho que é muito especial entrar em contato com isso aqui nesse momento. Acho que vai ser bastante útil no sentido de explorar as nossas possibilidades sociais e amplas para a perspectiva política, e desde já agradecer por ter ouvido você. Aí, só para fechar aí, umas comparações que eu tenho com a sua exposição, que me fez lembrar Fanon, é aproximar a prática da somaterapia com a psicoterapia institucional ali, de François Tosquelles e Fanon. E a forma também uma terapia de autogestão me lembrou a associação defendida por Stirner, né, que é o interesse dos únicos, né, eles deveriam formar associações
temporárias para resolver os seus problemas e seus interesses, e aí tem uma relação aí, se aproxima do Skinner e também da psicoterapia institucional do Tosquelli e do Fanon, e me lembrou também, se aproximou também um pouco da prática do Laborde, ali do Félix Guattari e do Basaglia. Queria saber se alguma relação de aproximação, porque tem uma proximidade de contexto de político, né, Tosquelli e Fanon, e Guattari e Basaglia, tanto com o marxismo ou meio com o anarquismo ali, com autonomia, e a psicoterapia institucional tem isso de ser que eles propõem, né, a terapia de portas abertas, né, que o indivíduo não é separado do seu meio social, porque eles falam ali que o isolamento dentro do manicômio ali tende a agravar os sintomas. E se você tem alguma aproximação também com o trabalho da Anísia da Silveira ali, porque eu vejo que em alguns vídeos da sonoterapia se utilizar atividades criativas, artísticas como forma de complementar aí do processo terapêutico, do processo de tratamento. Queria ver se tinha aproximações com isso aí, se você conhecia. Então, obrigado. Bora soltar para você responder aqui, que já foi bastante coisa. Acho que eu não vou dar conta de tudo, não, mas olha, agradeço a sofisticação dos comentários de vocês, comentários luxuosos, não no sentido do luxo vulgar, né, mas no sentido da erudição, melhor dizendo, e muitas referências. Algumas referências eu acho que elas se situam mais próximas, outras não tão próximas, mas praticamente todas dentro de um radar, ou dentro de uma interlocução que eu acho que está... Inclusive, vocês citaram várias pessoas aí que não são anarquistas, mas tem algo anárquico em suas práticas de vida, em suas práticas profissionais, né? Então, eu acho que são interlocuções que se aproximam muito, desde a análise institucional, ou das contribuições do Deleuze, do Guattari, com a esquizoanálise. As pessoas falaram, algumas pessoas falam, isso é muito parecido. Sim, tem muitas proximidades mesmo, né? A ideia da micropolítica. Eu acho que talvez o grande pulo do gato, eu diria, da Soma, em relação, não vou nem dizer o trabalho da Nise, que eu acho que é uma personagem singular aqui no Brasil, né? Dialoga no meu entendimento, com a antipsiquiatria, mas não sei se era exatamente uma antipsiquiatria que ela fazia ali, mas sem dúvida está muito próxima e talvez vá até além mesmo. Mas eu acho que a grande singularidade da Soma em relação a boa parte das referências que vocês citaram, mesmo do Spinoza, da Gestalt, da bioenergética, que ninguém falou aqui, mas né, do Basaglia, dos antipsiquiatras de forma geral, talvez a grande, não sei se singularidade é a palavra, mas a grande pulo do gato ali do Roberto, que eu acho que foi realmente fundamental, é trazer explicitamente a ideia do anarquismo, né? O anarquismo, a gente sabe muito bem que dentro desses apagamentos que você citou do Otto, do próprio Reich, né? O Reich, de uns anos para cá, que ele começa a ser citado dentro das faculdades de psicologia, mas são poucas, são raras, acho que tem uma disciplina de um semestre. Simplesmente foi banido, foi apagado. Talvez o maior apagamento que a gente conheça é o apagamento do anarquismo, feito deliberadamente pela esquerda e pela direita. Então, alguém fala assim, o anarquismo é um pensamento de esquerda. Não, para mim não é esquerda, porque tanto a esquerda quanto a direita estão como referencial ao Estado. O anarquismo é um pensamento antiestatista e anticapitalista, mas é um apagamento histórico e uma forma intencional de quase sempre associá-lo ao caos, à bagunça, à pré-política. Então, todos esses autores heréticos, essas práticas contra-hegemônicas, elas são intencionalmente apagadas porque não interessa, né? Não faz parte dos saberes canônicos. Eu andei estudando um tempo atrás, nem tenho lido muito, o Onfray, né? O Michel Onfray. Tenho
se define como anarquista, tem umas coisas, eu acho bastante coisa interessante, outras nem tanto, mas eu acho curioso o que ele fez, a chamada contra-história da filosofia, né? Fazendo o que ele disse de uma galeria dos pensadores malditos, esquecidos. E ele vai pegar, assim, no campo da filosofia, os pensadores não canônicos, também que foram esquecidos, né? Desde o Heráclito, aí bota o Marquês de Sade no meio, chega até o Bakunin, mais recentemente, os sirenaicos, toda uma leva ali de pré-socráticos. Mas eu estou trazendo essa ideia do Onfray, Michel Onfray, para cá, porque também ele vai fazer isso do campo da filosofia, mostrando que quem não faz parte dos estatutos oficiais, às vezes, não só é esquecido e apagado, como explicitamente vilipendiado. Então, eu colocaria aí o Reich como um desses autores, né? Hoje em dia tem de tudo. Tem até Reich para empresa, né? Tem uma coisa assim meio nojento, mas assim, aprenda a lidar no seu ambiente de trabalho, descubra as estratégias de utilizar o seu corpo, né? O corpo fala, essa baboseira toda, e vira também Deleuze para liberais, Nietzsche para cristão, tem isso, né, cara? O cara deu uma porrada no cristianismo, tem gente reivindicando Nietzsche cristão, é uma baboseira. Então, assim, dentro desse grande mercadão, que é o mundo capitalista, na sua economia neoliberal, tudo facilmente vira um produto. Então, até esses malditos também, hoje em dia, já são capturados e, em certa medida, interessam, né? A terapia, as práticas reichianas, muitas vezes, elas ficam absolutamente uma melação danada, uma coisa completamente sem leitura crítica, que o máximo de radicalidade para alguns reichianos é votar no Lula. Como assim? Sendo a coisa mais revolucionária que tem é ser eleitor do Lula, como se fosse assim, estou sendo radical, né? E tem, inclusive, reichiano bolsonarista. Eu também não consigo compreender, mas tem, né? Como tem gente da ayahuasca, do Tantra, né, que é bolsonarista. Então, nesse mercadão, a direita e a esquerda cabe esse grande balaio de gatos que se tornou. Mas, sim, há os esquecimentos ou parte das obras que são intencionalmente esquecidas. E dentro da psicanálise, historicamente, durante muitos e muitos anos, a obra do Reich não era nem citada. Hoje em dia existe a reivindicação de, inclusive, alguns reichianos como um pensador eminentemente psicanalista. O Reich meteu o pau na psicanálise também, foi super crítico. Claro que tem muito do seu pensamento psicanalítico, de uma fase psicanalítica, e muita coisa que ele criou veio também a partir da psicanálise, mas não entendo ele como um autor psicanalista, mas, enfim, é um ponto de vista. Eu vou tentar trazer algumas coisas que vocês falaram, assim, que me sensibiliza mais, me toca mais pela proximidade do meu campo de estudo e prática, né? Vocês falaram do Stirner. Eu sou uma pessoa que tem um grande interesse na obra do Stirner, assim, uma grande admiração. Eu acho um autor extremamente atual, contemporâneo, radical. Agora, claro, né, como qualquer autor ou autor, a gente não pode transformá-lo num santo, né, o santo Stirner, o São Bakunin, né, a sua grande obra, praticamente seu único livro, né, o único em sua propriedade, acho que é um livro sai destruindo tudo, né, até os anarquismos, ele não deixa nada em pé. Mas acho muito importante a defesa radical que ele fala, né, do único, do que ninguém, nenhum Deus, nem o Estado, nem o povo, nem o direito na sociedade pode ser mais importante do que eu, que ninguém sabe mais do que eu, ou dos meus eus, o que é importante, o que me alimenta, o que me satisfaz, o que me potencializa ou não, né? E gosto muito disso que vocês falaram, né, dessa associação que ele produz. É quase, às vezes eu acho quase engraçado, mas é muito boa a ideia da associação dos egoístas, né? A gente se associa, a gente pode pensar a vida, né, a partir da união, mas sabe do teu, sei do meu, né? Se a gente estiver junto nessa troca e for algo que me potencializa, estamos juntos. A partir do momento em que se tornou um sacrifício, não tem mais sentido.
Eu acho que a Soma tem um tanto de Stirner na defesa dessa coisa singular. O termo individualismo ficou muito capturado pela noção liberal, mas ele faz uma crítica também direta, né? A gente sabe, ao individualismo liberal, nesse individualismo vulgar, mas essa defesa intransigente do único. Então, acho que no processo de grupo, né, acho que a gente tem que trabalhar muito a importância dessa singularidade, mas que não se dá no sentido sou eu no mundo sozinho. Claro que a relação, no meu entendimento, a relação com o outro amplia o entendimento de mim mesmo. É a própria concepção que a gente procura dimensionar do tema da própria ideia de liberdade, que também é um conceito extremamente capturado, vilipendiado, né? Todo mundo fala de liberdade, então fica, às vezes, um sentido muito complicado. Eu converso muito com a Cássio, inclusive esteve aqui recentemente, né? Essa ideia da liberdade como prática, né? Não liberdade como um lugar a ser atingido, como algo que eu conquisto, né? Mas que eu pratico. E nesse jogo das práticas, às vezes tem mais espaço para liberdade, para autonomia, menos espaço, e depende, então, muito da relação, uma prática social que a gente encontra mais jogo, menos jogo, a depender, inclusive, desse encontro. Acho que aí tem um diálogo, sim, com um aspecto espinosista, no sentido do que esse encontro possibilita mais ou menos ampliação das minhas potências, mas é uma prática que eu acho que não está distante do Stirner. Tem um certo coletivismo também na Soma, né? Tem uma pegada ali um tanto bakunista, né? Mas eu destacaria o Stirner e alguns autores que vocês colocaram. Eu tentei fazer uma síntese da Soma a partir das bases um tanto mais históricas, né? Mas o próprio Reich, eu acho que ele traz muita coisa ainda atual, mas o Reich, só para citar um exemplo, né, em relação a alguns pontos que vocês trouxeram, da ideia da sociedade de controle, de autores como Deleuze, mais notadamente o Foucault, que o Reich trabalhou muito a partir da ideia da neurose como processo decorrente da repressão, sobretudo a repressão à sexualidade, né? Os valores morais que incidem sobre a subjetividade e uma sexualidade como reprimida, como termina transformando, né, essa estase energética, porque ele vai falar muito da teoria do orgasmo, que o orgasmo sexual, além de produzir um grande prazer, ele produzia também uma espécie de ruptura dessas defesas, dessas couraças, fazer com que a energia vital circule. Então, em certa medida, ele falava muito do processo terapêutico visar atingir uma potência orgástica, que está para além da ideia da genitalização. A potência orgástica seria a possibilidade da pessoa sentir uma certa explosão de vida, de prazer, a vontade de potência, talvez, do Nietzsche, o vitalismo, ali ligado também ao Henry Bergson, que ele se aproximou um certo tempo. Ele foi um leitor do Stirner também, foi um leitor do Landau, Gustavo Landau, teve esse pezinho ali, mas o Reich ele trazia muito essa ideia de uma existência mais potente, mas de uma potência que se dá também nos encontros, né? A potência que se potencializa pelo encontro com o outro. Então, essa ideia, né, que a gente estava falando da grande saúde, eu acho que é uma ideia que o Nietzsche vai trazer no sentido de uma vida não mediocrizada, de uma vida não acoplada para esses valores morais, né? A transvaloração dos valores que o Nietzsche traz, né? Sair dessa dicotomia bem e mal, de que o bom é aquele sujeitado, daquele humilde, né? Aquela ideia da moral do escravo, moral do senhor. Eu acho que dialoga com o que o Reich chama do Zé Ninguém. É um livro curtinho, uma boa porta de entrada para a obra do Reich. É esse livro, Escute, Zé Ninguém. O Zé Ninguém é o leitor, ou a leitora. Ele está conversando com cada dimensão medíocre da nossa vida, do medo, do acovardamento, né? Que quando a gente vira Zé Ninguém. Então, o que eu acho que ele está trazendo é isso. A gente não pode se deixar mediocrizar.
Então, essa ideia dessa potência de vida, dos encontros potentes, eu acho que vem muito nessa espreita. Mas, só para voltar ao que eu estava querendo dizer, o Reich ele trabalhava muito nessa chave, né, de um poder repressor. Que eu acho que o Foucault vai além do Reich, no sentido, bom, existe esse poder, como a gente sabe, que proíbe, que castra, né? Mas não existe só esse poder, existe um outro poder também que indica, que sugestiona, que produz, né? Uma forma de estar no mundo, que busca extrair dessa forma uma melhor produtividade, né? Toda essa ideia da biopolítica do Foucault, eu acho que amplia a compreensão reichiana, apesar de ser crítico também ao Reich, né? Falar dessa chamada hipótese reichiana, mas eu acho que que eu tento trabalhar hoje em dia é pensar essas outras camadas das relações de poder. Essa família patriarcal, ela ainda existe. E ela foi responsável, em certa medida, essa lógica de funcionamento foi responsável, em certa medida, pela atualização sobre essa veste bolsonarista, que não tem nada de novo também, né? A gente sabe que não é uma... a sociedade está mais conservadora. Sempre foi, o conceito de sociedade é conservador, né? Há um recrudescimento mais aqui e ali, a partir dos tempos, mas essa organização familiar ela ainda é reivindicada, né, como os valores, as tradições dessa família, mas ela também ela aparece nas famílias chamadas homoafetivas. Ela não está só na relação homem-mulher, no sentido mais tradicional das relações heteronormativas chamadas, né? Às vezes as famílias homoafetivas são tão ou mais conservadoras do que um casal entre homem e mulher. E tem muito, né, casal homoafetivo que está reivindicando o casamento em religião, casamento à bênção de Deus. Cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas são atualizações, reciclagens de mais do mesmo. Então, em certa medida, essa unidade familiar que prepara o indivíduo médio para a aceitação, ela prepara hoje um pouco mais aperfeiçoada para o capital humano, né? Para o empreendedor de si, né? Para você ser um bom um bom filho capaz de lidar, né? Então, as famílias que têm grana vão investir nessas crianças para, né, aprender uma língua, inglês, ou francês, sei lá, né, para fazer um curso de natação, quando não, para estudar numa escola no exterior, sim, mas para ter um bom lugar no mercado. Então, essas relações, elas continuam sendo exercidas, talvez não tanto ou exclusivamente, ou prioritariamente, melhor dizendo, nessa chave que o Reich operava. E o nosso desafio é conseguir tentar ler um pouco disso, tentar ler essa passagem que, de fato, o Reich é um pensador que vivia uma sociedade disciplinar, era disciplina ali, ele viveu dentro de uma sociedade, dentro de uma família bastante disciplinada, né? Para isso que a gente chama, né? O que a gente chama, não, que esses autores chamaram, e que é uma boa chave de compreensão para a sociedade de controle, que não substituiu completamente a sociedade disciplinar, ela continua existindo, né? Só que ela não se restringe mais a isso. E como pensar isso, como observar isso nas condutas contemporâneas, né? Nos corpos, né? No fenômeno das redes sociais, né? Isso, assim, no campo ali dos grupos, eu falei do exemplo da medicalização, né? Como era no passado e como é hoje, mas isso é um aspecto, né? Então, enfim, são temas que talvez não tenham uma resposta muito definitiva, mas que estão no radar aí. Esses autores mais antigos e os outros mais contemporâneos vão ajudando a ventilar um tanto esses debates, mas a gente está inserido também dentro disso tudo, né? E às vezes a análise crítica dessa relação do presente também, como a gente está vendo ali no ato, né? Só queria, e já ir concluindo, falar em 2 ou 3 aspectos que eu acho que se liga a essa ideia também das práticas de liberdade e do pensamento stirneriano. Quando vocês estavam falando, me ocorreu também, às vezes eu penso, talvez um pouco pretensiosamente, as experiências dos grupos de soma como experiências que, de alguma forma, façam favorecer
experimentações heterotópicas, né? A heterotopia é um conceito Foucaultiano, né? O Edson Passetti eu citei ele aqui, ele tem um trabalho muito vigoroso na articulação das chamadas heterotopias libertárias. Ele vai fazer esse diálogo entre o Foucault e outros anarquismos. Mas é isso, né? Mais do que pensar uma utopia onde lá na frente, quando o bolsonarismo acabar, quando o Estado acabar, quando o capitalismo acabar, nós seremos livres, que às vezes são uma abstração, inclusive ontológica, né? Mas bom, o que é que a gente pode fazer hoje? Quais as invenções que a gente pode fazer isso? Quais os instantes que a gente pode ampliar nossas práticas de liberdade no presente? E que isso tem mais ou menos uma duração, tem mais ou menos potências, mas é o que é possível fazer, o que é que a gente pode extrapolar esse possível, mesmo sabendo que ele às vezes restringe, né? E eu acho, como eu falei, pretensiosamente eu gosto de trazer isso para a experimentação no grupo, porque de fato na passagem de um grupo, nem todo mundo tem uma adesão ou interesse pelo anarquismo. Eu não vou pedir carteirinha anarquista para ninguém, não se trata disso. Mas muitas pessoas se encantam com a possibilidade prática, empírica, de uma vivência anti-autoritária. Isso produz muitos instantes muito potentes, muito interessantes nos grupos, né? Então, me ocorreu falar, né, da heterotopia, como também, às vezes, o associo com as próprias zonas autônomas temporárias, né? Às vezes é isso, né? São espaçamentos de autonomia transitórios, que duram, às vezes, minutos, horas, dias, mas talvez não tenha a pretensão de durar a eternidade. Que eu acho que também vai muito nessa chave, né? Entre a liberdade como uma condição ou como prática, que tem mais ou menos jogo de acordo com o que a gente conseguiu estabelecer ali dos encontros que nos circulam cotidianamente. E só para terminar, né, vocês falaram sobre a questão da Gestalt. Bom, falou um monte de coisa, tá? Eu vou só pensar algumas aqui. Bom, o Spinoza, eu acho que dialoga nessa mesma pegada aí do Nietzsche, Eu acho que o pensamento haitiano e a Soma talvez se filie muito a uma tradição materialista, né? O materialismo pensado a partir de uma perspectiva filosófica, né? Da matéria, do corpo, da imanência, da ruptura dessa transcendência, que às vezes está no próprio pensamento libertário, né? Um aspecto dessa ideia de uma superação, não digo de um além-mundo, mas da utopia. Então, acho que nesse sentido, sim, tem uma pegada espinosista mais relacionada, mas eu não sou um leitor do Spinoza, li pouca coisa, passei, às vezes, um semestre inteiro tentando ler 3 páginas do Ética, um livro complicadíssimo, mas acho um autor fundamental. Tem até um livro de um colega que publicou recentemente aqui, fazendo uma articulação do Reich com Spinoza. Esse livro aqui, Escuta, para conhecer, escuta o seu corpo, ele faz uma relação, é um trabalho de pesquisa rigoroso dele, do Vicente Carneiro, entre o pensamento espinosista e o pensamento haitiano. Há quem faça isso, além do Vicente, já são autores que dialogam bastante, justamente nessa ideia, né, do vitalismo, da potência do corpo, de um pensamento materialista. A Gestalt, eu acho que dialoga também nesse campo. A Soma não deixa de ser uma bricolagem, que também seria quase uma heresia para alguns puristas em relação ao pensamento haitiano, ou Gestalt, quanto psiquiatra, mas, no fundo, a gente faz uma costura entre o que é possível dialogar do Reich com a Gestalt. Eu acho que é muito. Inclusive, o Frederick Pills foi paciente do Reich, depois foi amigo, foi muito influenciado pelo seu pensamento, né? A Laura Pils, que era a companheira do Fritz na criação da Gestalt, também foi uma mulher que veio do trabalho corporal, foi bailarina. E tem um outro sujeito pouco falado na Gestalt, que é o Paul Goodman, né? Que foi um anarquista também, um poeta, um literato, que foi um dos criadores da Gestalt terapia. E essa galera, junto com outros, elaboraram essa prática terapêutica ali na virada dos anos 50 para 60,
e que compõe também um elemento, como eu disse, importantíssimo da soma. Eu acho que a Gestalt ela traz também alguns aspectos ligados a uma certa autoria de si, a própria noção da autorregulação que a Gestalt traz, que o Reich também fala, de formas parecidas, né? Que eu acho também que é possível se articular a ideia de um autogoverno de si, a partir de uma perspectiva política, libertária, mas que não envolve um indivíduo isolado do seu meio, mas também traz para si, sim, tem uma dimensão, que é uma dimensão também, não estou dizendo de longe passa por uma questão individualista, no sentido liberal, ou da capacidade de uma pessoa ou de outra, não nesse sentido. Mas tem um certo aspecto, que eu diria, um tanto quanto solipsista, em último caso, que é isso, assim, né? Diante de uma situação que me assola, para onde eu vou? Né? Que resposta eu vou tentar dar? Né? Eu posso necessariamente escolher as situações que me acontecem? Claro que não. Mas o que eu vou escolher fazer a partir disso? O que eu acho que a Gestalt tenta trazer, e trabalha muito, inclusive, essa ideia da responsabilidade, não no sentido moral, mas de como eu consigo estabelecer respostas para as situações, para os dilemas da minha vida. Claro que isso é possível e necessário fazer junto ao outro, mas, ao fim e ao cabo, tem ali uma dimensãozinha ali, né, do singular, né, de um jeito que é absolutamente próprio meu, pode ser muito semelhante no sentido, né, cultural, no sentido das estratégias, das táticas que eu vou fazer dentro da vida, mas, ao fim e ao cabo, tem essa dimensão. Então, não sei se eu respondi essa questão. Não se trata da Gestalt, no meu entendimento, trabalhar dentro de um aspecto individualizante, mas sim vai convocar cada um também a observar, a refletir, a pensar e sentir sua existência a partir de como seriam as respostas que cada um vai encontrar diante dos dilemas para fazer das perdas, do luto, né? Claro que essas respostas vai muito influenciado pelos aspectos culturais que a gente vive, sociais, econômicos, de gênero, entra tudo, da nossa história de vida, né? E aí sim entra um aspecto situacional, sem dúvida. Bom, eu não sei se eu respondi essas questões, foram muitas, vocês falaram sobre Basaglia também. O Roberto falava muito, gostava muito do Cooper, David Cooper, né? Um antipsiquiatra, junto com Basaglia, né? Talvez desses todos, o que tenha mais influência direta na soma seja mesmo o Bateson, Gregory Bateson, que é quase um pré-antipsiquiatra, né? Muito porque veio dele a teoria do duplo vínculo, que é notadamente o que a gente mais trabalha dentro da soma. A soma, a gente costuma dizer que, de forma geral, a gente trabalha com neuróticos, né? Com esses conflitos que a gente vive cotidianamente, mas que não criaram ainda uma ruptura, né, com a chamada realidade. Seria talvez, a grosso modo, uma distinção bem rápida entre os chamados casos psicóticos e a neurose, né? E a antipsiquiatria se voltou a trabalhar mais diretamente com os psicóticos, mas nos grupos de soma não trabalhamos com quadros de psicose. A Nise trabalhou, né? O trabalho dela era voltado sobretudo, e esses autores, alguns deles trabalharam. Mas tem um estudo preliminar que influenciou bastante a antipsiquiatria, foi entender que esses aspectos esquizofrenogênicos, é um termo que eles utilizavam, decorriam também desse distúrbio da comunicação. Então, esse duplo vínculo que eu falei mais cedo, né? Essa forma de afirmar algo e negar algo muito recorrente na nossa sociabilidade, de forma geral, o Bateson foi pesquisar famílias de esquizofrênicos, viu que essa manobra comunicacional era algo muito presente, né? Então, era algo muito recorrente. E, segundo ele, de alguma forma, não digo responsável, mas influenciava nessa desorganização emocional, porque é viver constantemente sobre um ambiente de dubiedade e paradoxo. Não que a vida tenha que ser sempre o A ou B, não é isso. Mas é quando quase sempre as informações são dúbias
na perspectiva aí do Bateson, né, que vai, então, influenciar a psiquiatria, isso vai produzindo, corroborando com esse desequilíbrio e até a ruptura dessa chamada realidade, né, criando uma para-realidade. Mas, meus caros, eu acho que isso é uma síntese da síntese, né? Eu convido, então, as pessoas que queiram conhecer mais a Soma, né? Deem uma olhada lá no site, no somaterapia.com.br, no canal. Obviamente, não vai esgotar o assunto. Conheçam os livros do Roberto, um autor que tem alguns livros muito interessantes, né? Infelizmente, muitos estão fora de catálogo. Então, um autor também que ficou, em certa medida, tanto quanto conhecido ali na década de 90, início dos anos 2000. Então, tem uma galera mais jovem que não conhece muito da obra dele, mas livros que, além dos livros da Soma, que ele, eu e outros autores escreveram, tem alguns romances, tem livros que são ensaios políticos, como O Ame de Vexame, onde ele tematiza esse debate em torno do amor como potência de vida e, ao mesmo tempo, como um lugar onde essas práticas de poder estão muito disseminadas de forma muito sutil, né? O Sem Tesão na Solução, que é quase um manifesto em defesa de uma vida tesuda, né? O tesão aí para além do sentido sexual, mas como essa potência de vida, né? O tesão pela vida. O Utopia e Paixão, que fala muito dessa micropolítica. E o Coiote, que é um romance. Eu sugeriria esses 3 livros, como 4 livros, né? Como livros bastante interessantes, como porta de entrada. E os livros do Reich, como eu citei, o Escute Zé Ninguém, tem A Função do Orgasmo, Psicologia de Massas do Fascismo, o Análise do Caráter, um autor um tanto mais datado, no início do século XX, né, até meados do século XX, e os anarquistas, né, que eu acho que tem muita coisa aí sendo escrita, além dos livros já mais considerados clássicos, mas acho que as pessoas precisam conhecer mais os anarquismos mesmo no plural, porque é uma prática de vida que não se dissocia do seu pensamento, né? O anarquismo tem muito isso, entre prática e teoria, né? Como algo indissociável, mas que está aí como, de fato, algumas possibilidades e respostas concretas diante do fracasso, né, do socialismo autoritário já há alguns anos, e essa quase hegemonia do neoliberalismo que a gente vive hoje, que produz, no campo aí subjetivo, aspectos bastante claros e evidentes, né? A gente vive hoje muito sobre esse guarda-chuva neoliberal, e isso tem feito, nos últimos 20, 30 anos, impressionante a abrangência e como isso se capilarizou nas condutas. E eu acho uma tragédia, enfim, né? Mas é isso. Queria, então, agradecer de novo a vocês o convite e saudar. Vida longa ao canal. Oi, a gente que agradece aqui, foi bastante interessante. Para fechar, né, para a gente já fechar, queria que você desse uma proposta para um saque epistemológico para uma prática pirata da somaterapia, né, para que se possa, numa mobilização contestatória, que grupos insurrecionários possam aplicar os princípios da somaterapia, como eles podem ensinar isso um para os outros e como se produzir essa prática num contexto, vamos dizer assim, idealizar, um contexto de atividade de criação de uma zona, uma vacuidade, uma zona de autonomia, como dentro dessa prática, durante essa efêmera existência, eles podem
compartilhar e aplicar a prática da somaterapia ativamente, né, nesse sentido de fazer uma abolição das próprias autoridades, do próprio autoritarismo dentro dos indivíduos, dentro de uma organização política, seja um sindicato, um sindicalismo revolucionário, uma ocupação, uma horta ou uma passeata. E a gente se despede com essa reflexão relâmpago. A soma é uma prática terapêutica, né? Eu costumo dizer, e falei aqui há pouco, não é uma formação política, é uma terapia. Como eu disse, muitas pessoas que procuram a soma quase sempre têm uma visão mais libertária. Esse termo também está complicado, né? Porque esse Milei aí, que entrou na Argentina, a imprensa não cansa de chamar esse canário de libertário, isso aí complica também do nosso lado, né? Os termos, as palavras capturadas. Mas é uma prática e, bom, quem estiver pelo Rio, São Paulo, me procura, eu posso orientar, tem grupos de estudo espalhados por alguns cantos aí do Brasil. Eu não falei, mas tem duas coisas que talvez sejam uma porta de entrada. A Soma se baseia muito na ideia de uma educação anarquista, né? De um fazer a partir da busca do conhecimento, da tentativa de expandir o conhecimento para além do conhecimento formal e experimentar práticas, existências de vida, e aí essas que vocês falaram, acho que são práticas, entre aspas, somáticas, né? Desde o coletivo, de uma horta, desde que as pessoas possam se disponibilizar a uma escuta, a uma fala coletiva, não digo uma lavagem de roupa suja semanal, que às vezes fica muito cansativa a vida, né? Mas de uma análise crítica dos seus comportamentos, acho que isso já seriam experimentações nucleares de tentar estabelecer, a partir do diálogo e da abertura ao diálogo, essas ampliação do significado desses fazeres coletivos, dessas práticas de vida coletiva, seja morar junto, produzir alguma coisa junto, ação política, manifestação, usine, são uma espécie de espaços coletivos que dialogam, né, com a soma. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma prática corporal, que muitas vezes ela eu acho bastante haitiana e libertária, é a relação que a gente procura também estabelecer com a capoeira angola, né? Eu não falei aqui, mas nos grupos a gente tenta trazer também elementos da capoeira angola como forma de mobilização do corpo, as práticas de luta, de insurgência. Não é também uma prática no sentido de formar capoeiristas, né? Aulas são alguns fragmentos que a gente vai usando ali nas sessões, mas eu sempre recomendo para quem possa procurar a prática da capoeira angola junto a mestras e mestres. Eu acho que é uma prática, muitas vezes, extremamente libertária, insurgente. Claro que, muitas vezes, vai se deparar com questões ali de grupos, também presença de autoritarismos, de disputa entre grupos, porque, enfim, está inserido em todos os campos da vida, não seria diferente assim também na prática de alguns grupos. Agora, existem muitas outras pessoas que estão fazendo a capoeira aí, pensando a capoeira, praticando a capoeira de forma muito, muito, muito bacana em diferentes campos do Brasil, grupos organizados de capoeira, ou coletivos que se auto-organizam. Eu acho que a capoeira é uma prática haitiana, por excelência, teria a ousadia de falar isso, no sentido de mobilizar o corpo, e é uma prática que veio, né, da luta, da revolta, mas também tem um sentido coletivo, um sentido, né, da musicalidade, da picardia, da brincadeira. Eu acho que quem possa praticar a capoeira angola, eu acho que é uma prática teria esse aspecto terapêutico em si, né? Terapêutico não no sentido da cura, né, mas no sentido de deslocamento de vida, né? Uma arte para a vida. Como diria Mestre Pastinha, capoeira é para homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer. Então fica aí também, não é bem uma dica, né, mas uma coisa que eu acho que é muito cara a nós e tem uma força, uma presença muito bonita e muito gratificante. Mas valeu, gente. Muito obrigado mesmo pelo convite
e foi uma delícia aqui estabelecer essa conversa. Vida longa aí o canal, como eu disse, saúde, tesão e anarquia para a gente seguir essas batalhas da vida. Muito obrigado, João da Mata aí. E fica aqui, né, então, a nossa introdução, praticamente, né? Então vamos formar um grupo sobre somaterapia, Roberto Freire aí para a gente estudar também. Foi um bom incentivo aí. Amor e anarquia para todo mundo e que a revolta esteja em seu coração aí. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Beijo grande. Saúde.